Ei, Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! E eu acho que a improvisação, falando assim especificamente do meu ponto de vista, né? Pra mim, na minha vivência, ela se despertou muito antes do meu contato com a teoria que embasa muito do que eu faço hoje, né? Então, improvisar na música, pra mim, sempre foi um destemor, um espírito aventureiro de arriscar coisas, de brincar com os sons, né? Pensando aí que improvisar tá muito ligado ao conceito de você usar a bagagem que você tem e explorar ela de forma espontânea e instantânea, né? É igual quando você pensa, por exemplo, assim, você tá em casa e aí você quer cozinhar alguma coisa, mas não sabe o que tem na geladeira. Então você abre a geladeira, vê os elementos que você dispõe e resolve improvisar com aquilo, né? Então, na hora você cria combinações que são baseadas em coisas que você já estudou, em coisas que você já observou, aí falando especificamente desse jantar, por exemplo, você vai buscar referências em temperos que você já usou, em combinações daqueles elementos, daqueles alimentos que você tem ali disponível, que você já provou antes, né? E, quem sabe, arriscando coisas novas a partir desse material. Então eu acho que esse conceito de improvisar, que, né, aí como eu dei um exemplo nada musical, ele está muito presente dentro da música. Então, como é que foi que eu comecei a improvisar, por exemplo, né? Eu comecei estudando música, aprendendo a tocar um instrumento, primeiro a flauta doce, depois o clarinete e o saxofone, com o repertório do choro. Então eu frequentava uma oficina de música, em que eu comecei a ter acesso a essas partituras, né, a conhecer esse universo que era muito novo para mim e muito sedutor. E junto a esse tocar com a partitura, a gente sempre pegava emprestado discos, né, com gravações, com referências para ouvir. E o improviso, por exemplo, dentro da linguagem do choro, é uma coisa que faz parte dela, né? Assim, tá lá no alicerce da linguagem. Então eu comecei a ouvir, me lembro muito bem, com mais atenção o Altamiro Carrilho, né? Que é um chorão super reconhecido por todo o trabalho que ele fez, um exímio flautista e um exímio improvisador. Eu comecei a observar como o que ele fazia se distanciava do que estava na partitura. Ele não tocava sempre aqueles ritmos, ele não tocava sempre aquelas notas. E eu comecei a querer imitar ele, então eu punha o disco para tocar e ficava querendo copiar as frases, querendo copiar a forma como ele fazia diferente da base que eu tinha ali. Então isso muito antes de eu ter um estudo sólido sobre harmonia, sobre fraseado, eu já estava ali fazendo uma espécie de transcrição, embora não escrevesse isso, né, mas tirando de ouvido aquelas ideias e tentando criar alguma coisa a partir daquilo. Então eu acho que para improvisar, para a gente pensar em improvisação, a gente tem que sair desse lugar onde a gente é posto, infelizmente, através do nosso ensino regular, né? Fazendo uma média, óbvio que tem exceções, mas desse lugar onde a gente mais reproduz, onde a gente é mais incentivado a reproduzir do que criar, do que ser a gente mesmo. E pensando aí de uma forma mais filosófica e profunda, eu acho que quando a gente atinge essa esfera, a gente está pensando no estudo da improvisação ou na exploração do universo da improvisação na música como uma busca do autoconhecimento. Porque qual é o caminho que eu acredito que leve a bons resultados? Primeiro, esse espírito, né? Essa vontade de fazer, esse destemor de experimentar, seguido de uma análise do que você está fazendo, né? Você começa a fazer, a ouvir o que você está fazendo. Hoje a gente tem essa facilidade de gravar, né? Com celular, então ficou simples você se observar, né? Fazer uma análise a partir disso e criar uma bagagem com elementos de visão de mundo, de repertório e de conhecimento técnico e teórico que te ajudem a lapidar esse impulso, né? Mas eu acho que ele é
a base de tudo, né? Esse querer ser criança, né? Igual eu sempre falo com os meus alunos, né? Criança, quando tá brincando com massinha de modelar, ela pega uma cor. Aí ela mistura com a outra, misturou um azul com um amarelo, deu um verde, ficou bonito. Mas aí ela decidiu que ela queria pôr um pouquinho de vermelho. Aí ficou mais amarronzado, de repente ela põe um pouquinho de preto, ficou uma cor de nada com coisa nenhuma. E o que ela faz? Ela descarta aquilo e começa de novo, né? Então ela vai nesse aprendizado do empirismo, da experimentação, descobrindo as coisas que funcionam para ela e que não funcionam, as coisas que ela gosta e as coisas que ela não gosta. Isso fazendo referência aí a nós, né? Esse processo de conhecer o que musicalmente expressa a gente melhor, conecta a gente melhor com quem está ouvindo, né? Eu acho que quando a gente pensa no fazer música, né, a gente está pensando numa linguagem de comunicação, né? A gente não faz música para ficar dentro do quarto. A gente quer dizer alguma coisa com isso. E quanto mais a gente experimenta, quanto mais a gente olha para dentro para passar para fora, mais eu acredito que essa comunicação se torne estreita, verdadeira, direta, né? Aquela oportunidade de você falar no coração de quem está te ouvindo. E eu acho que isso é muito, muito importante.